Boa noite, pessoal. A gente vai apresentar para você o teste que a gente fez de controle de qualidade tanto do comprimido da levotiroxina quanto do xarope de ibuprofeno, que é ibuprofeno, só que uma linguagem infantil. Então, eu vou introduzir as meninas apresentando e João apresentando os resultados. Tá? Bom, inicialmente, desde 1870, mais ou menos, foi descoberto, na verdade, o ácido acetilsalicílico, né? Então, no século XIX. Foi muito utilizado para febre reumatoide, para mitigar também dores de cabeça, vários outros sintomas, né? Porém, conforme foi passando e o uso ele ficando mais frequente, percebeu um grande aumento dos problemas intestinais e também estomacais. Ele, de certa forma, aumentou, a gente consegue ver que ele aumenta a acidez do estômago e promove dores superiores. Então, na década posterior, né, que foi no século XX, começou uma série de estudos para descobrir medicamentos que fossem na mesma classificação, mas que não dessem essas dores. E aí tiraram, nas variações, e encontraram o ibuprofeno, que o ibuprofeno também é classificado como wine, né, como hoje não falo o nome cerebral, só que não ocasionou essas dores estomacais. E junto nessa mesma década, que foi mais ou menos na década de 1950, também foi descoberta a levotiroxina, que ela foi dita, declarada como medicamento de uso principal no tratamento do hipotireoidismo. E que segue até hoje como uma das principais escolhas para o tratamento da doença. Então, a gente escolheu essas duas medicações para fazer a cultura de qualidade, utilizando testes adequados tanto para a forma líquida quanto para a forma sólida, e a gente apresentou, tanto no relatório como eu apresentar agora, os resultados desses parâmetros. O primeiro é o meu, que foi a questão da pesagem, onde a gente pegou através das balanças para medir o peso médio dos comprimidos que a gente acabou escolhendo. A gente escolheu 10 comprimidos, a gente pesou todos eles na balança por vez, depois somamos eles e dividimos pela quantidade. Depois a gente foi fazer a questão dos cálculos para ver se eles estavam dentro do parâmetro. Qual que é a importância desse procedimento? A pesagem é muito importante para a gente saber a padronização dele. Porque sabemos que se um medicamento, um comprimido em si, estiver muito fora dos parâmetros, quer dizer que na consideração, na fabricação dele, vai possuir muito princípio ativo, até demais. Então ele não vai ter a finalidade que ele precisa ser, que é o tratamento, a eficácia terapêutica, qual a finalidade que ele foi proposto a ser feito. Depois desse teste, a gente fez o cálculo tudo certinho, a gente foi pro teste de fiabilidade, que é feito no friabilômetro, onde a gente vai testar a resistência mecânica do comprimido. Ele vai passar em torno de 5 minutos nele rodando, onde a gente vai testar a resistência, o choque dele, para ver se ele apresenta algum esfarelamento, uma resistência, ou se ele não está adequadamente. Porque sabemos que se ele tiver vencido ou algo do tipo, ele vai acabar esfarelando, vai perder um pouco da resistência, então ele não vai estar adequado dentro dos parâmetros. Dentro desses testes, depois que a gente fez, a gente foi e voltou a pesar eles, para ver se houve alguma perca, e acabou tendo uma perca significativa, que foi em torno de 17%, arredondando, do peso dele, do início para o fim. Então a gente vê que ele não está dentro dos parâmetros, né, que foi estabelecido, em que ele houve essa perca, e a gente vê a importância de ambos os testes, tanto da pesagem, né, a importância antes do teste, e o teste da fiabilidade, que foi o teste de resistência que ocasionou essa perca. Então acabou que ele não foi aprovado nessa parte. Também foram realizados um teste de dissolução e de desintegração dos medicamentos. Começamos pelo teste de desintegração dos medicamentos. Selecionamos 6 desses comprimidos para essa análise. Ao colocar esses 6 comprimidos em um becker de 500 ml com água destilada, o intuito dessa análise é medir o tempo de dissolução desse medicamento. Na nossa análise, a gente percebeu que desses 6 comprimidos, cerca de 60 segundos, todos os comprimidos já estavam dissolvidos. E está dentro da padronização da farmacopeia. Também foi feito o teste de dissolução, a gente analisou o comprimido macerado e o comprimido não macerado, para medir o tempo de dissolução em água destilada. Usamos 50 ml em 2 beckers de 100 ml, cada um com 50 ml em cada becker. E aí a gente macerou um comprimido e o outro comprimido a gente usou ali inteiro mesmo, compacto. A análise, a gente concluiu que o primeiro comprimido, que é o compacto, em cerca de aproximadamente 10 minutos ele já estava diminuído. E na segunda análise, em cerca de 11 minutos, a segunda análise foi macerada, o comprimido já estava diluído. Conforme essa análise, nós concluímos que está dentro dos parâmetros do tempo necessário para a diluição desses medicamentos. A gente também fez testes de viscosidade, que são um dos testes também que são feitos na indústria farmacêutica. Em formas líquidas, como o xarope que a gente utilizou, é feito o teste de viscosidade para entender e saber se os xaropes e as formas líquidas também estão dentro dos padrões esperados pela farmacopeia. A gente utilizou o ibuprofeno, da marca Ibuprofeno, e esses foram os resultados que a gente encontrou. O primeiro teste deu 168,7, o segundo 178,6 e o terceiro 185,0. A gente utilizou um becker de 250 ml, foram 200 ml de xarope. A gente introduziu dentro do viscosímetro, que é o aparelho utilizado para medir a viscosidade. Esse aparelho ele funciona como um motor rotativo e ele vai medir a força que esse aparelho tem para rodar dentro do xarope, da forma farmacêutica que vai estar ali dentro. E aí a gente entendeu e a gente descobriu que esses resultados eles estão dentro do padrão esperado pela FDC também. Também foi feito o teste de dureza, que a gente fez com o durômetro, que é o aparelho mecânico que a gente utiliza para ver e descobrir a resistência dos comprimidos sólidos, das fórmulas sólidas. Esse também é um teste utilizado na indústria farmacêutica de comprimidos, na farmacêutica e na indústria farmacêutica de medicamentos veterinários. E a gente tem esse teste importante para saber se no manuseio do medicamento, né, no transporte, no armazenamento, esses medicamentos eles vão sofrer nenhum impacto, eles vão sofrer uma rachadura, eles vão perder, né, seu princípio ativo ali. Então, o teste de dureza ele foi feito com o nosso comprimido de levotiroxina, e a gente obteve o resultado de 8 newtons-força, que é utilizado, essa unidade medida para medir a pressão utilizada no aparelho, para que o comprimido ele sofra algum tipo de rachadura ou algum tipo de fissura. Entre os testes, também realizamos o teste de pH,
onde se segue a escala de 1 a 14, onde 1 é extremamente ácido e 14 extremamente alcalino, considerando o 7 como a fase neutra. Nesse caso, a gente fez da solução líquida, né, que seria do ibuprofeno infantil, onde tem que fazer primeiramente a calibração do pH-metro, onde insere uma solução de 6,86 e na segunda de 4,0,1. Após o equipamento fazer toda a calibração, coloca-se no recipiente do Becker, colocamos 100 ml do medicamento e insere o eletrodo para fazer a medição. O resultado deu 4,8 a uma temperatura de 25 graus. O teste de pH é eficaz para saber se o medicamento está em acordo para fazer dissolução, se tratando do que o pH estomacal ele é ácido. Então, quanto mais, se ele estiver dentro das estimativas, melhor será a absorção do fármaco. De acordo com os testes, ele também passou pela farmacopeia como dentro dos padrões especificados.